Hoje, a Apple é a terceira empresa mais valiosa do mundo, gerando cerca de 391 bilhões de dólares em receita no ano fiscal de 2024. Mas isso é receita total. Após subtrair custos como pesquisa e desenvolvimento, salários, materiais e fabricação, eles ficam com dólares dos Estados Unidos, 93,7 bilhões, uma margem de lucro de 24%. Mas de onde vem todo esse dinheiro? Bem, a maior e mais óbvia fonte é a venda de hardware. Historicamente, a Apple construiu todo o seu negócio vendendo produtos de consumo como o Mac, iPod, iPhone, Apple Watch e AirPods. Contudo, o iPhone tem sido o mais bem-sucedido, representando cerca de 51% da receita da Apple, seguido pelo Mac com 8%, o iPad com 7% e, por fim, a categoria de wearables, casa e acessórios, que inclui Apple Watch, AirPods e HomePod, representando 9% da receita. Mas há um problema com o hardware alcançar a rentabilidade? Quase todas as empresas voltadas para o consumidor têm enfrentado esse problema. Na verdade, muitos produtos são vendidos a preço de custo ou até com prejuízo. O que significa que a empresa pode perder dinheiro em cada venda que realiza. Exemplos populares incluem os consoles PlayStation e Xbox, os leitores de e-books Kindle da Amazon e as impressoras HP. Eles costumam ser vendidos a preços baixos, às vezes com prejuízo, para superar a concorrência e aumentar a base de usuários. Mas se essas empresas não lucram com o hardware porque vendem, na maioria dos casos, o lucro é obtido quando os clientes usam o produto. Porque qual é o ponto de um PlayStation sem comprar alguns jogos? O Kindle é o dispositivo ideal para comprar e-books na Amazon. Enquanto uma impressora HP não imprime nada sem cartuchos de tinta de $40. Vendendo hardware a preços baixos, empresas capturam clientes que são obrigados a pagar por itens altamente lucrativos, como cartuchos de tinta da HP com margem de até 70%. Na verdade, a própria Apple fez o contrário disso. Em 2003, a Apple usou a iTunes Music Store, inicialmente não lucrativa, para impulsionar as vendas do iPod, seu produto mais rentável na época. Agora, o iTunes acabou gerando lucro cerca de 3 anos depois, mas esse conceito de um líder de perdas ou um produto vendido com prejuízo para atrair clientes mostra o quão acirrada pode ser a indústria de hardware para consumidores. Na verdade, Tim Cook disse isso ele mesmo ao descrever a brilhante estratégia de Steve Jobs. Em uma entrevista ao Wall Street Journal, Cook disse: Steve era um tipo muito diferente de diretor executivo. Ele focava exclusivamente em produtos. Eu amei essa visão em um ambiente onde todos estavam indo para um tipo de empresa corporativa. Ele queria reorientar a Apple para os consumidores, e foi brilhante porque na época ninguém estava fazendo isso. Todo mundo pensava, você não pode ganhar dinheiro vendendo para os consumidores. E para muitas empresas de hardware de computador, isso era real. Não havia muita diferença entre um Compaq, um IBM, um HP, um Dell. Todos eram caixas de tecnologia com um teclado e mouse que rodavam Windows. Os clientes compravam apenas o mais barato, reduzindo preços e margens de lucro. Por outro lado, vender para empresas significava oferecer soluções personalizadas para necessidades específicas, permitindo preços mais altos e maior retenção de clientes. Como a Apple conseguiu lucrar vendendo aos consumidores enquanto outras empresas falharam, foi devido à diferenciação de seus produtos. A maioria dos fabricantes de PCs construía hardware barato, usando componentes de prateleira montados em uma grande caixa bege, onde se conectava teclado, mouse e monitor. Como não eram empresas de software, licenciaram o Windows da Microsoft. Eles não eram varejistas, então vendiam seus computadores a preços de atacado para o Best Buyer Micro Center, que os revendia aos clientes a um preço mais alto. Isso criou problemas que a Apple queria evitar. Os computadores da Apple tinham designs impressionantes e únicos, diferentes de tudo no mercado, ao invés de caixas bege monótonas. Ao contrário de usar o mesmo sistema operacional que os demais, a Apple criaria o seu próprio, otimizado para o hardware em que rodava. Em vez de permitir que revendedores terceirizados vendessem seus produtos, algo que tentaram por alguns anos sem muito sucesso, eles criariam suas próprias lojas com suporte técnico gratuito para tranquilizar clientes pensando em mudar para a Apple e associados conhecedores que fariam recomendações adequadas aos clientes.
Esses fatores resultaram em uma experiência premium de ponta a ponta inigualável por outras empresas. Enquanto a Apple gerava receita considerável com esse modelo de negócio, fabricantes de PCs de baixo custo como Dell e HP ganhavam ainda mais. Por exemplo, em 2005 a Apple fez quase 14 bilhões de dólares, enquanto a Dell fez 49 bilhões e a HP fez 86 bilhões, e isso se deve ao valor intrínseco dos computadores naquele período. O fato é que PCs baratos eram suficientes para a maioria das pessoas. Embora barulhentos, feios, cheios de bugs e lentos, PCs baratos eram suficientes para acessar a internet, e-mail e aplicativos como Word ou Excel. Sem mencionar que você podia jogar jogos que nem sequer estavam disponíveis no Mac. Naquela época, os produtos da Apple eram vistos pela maioria como um luxo para quem queria pagar mais por algo mais bonito. Embora isso pareça uma simplificação excessiva hoje, lembre-se de que as coisas eram muito diferentes há 20 anos. Naquela época, só tínhamos computadores, tocadores de música e celulares. Apesar da popularidade dos iPods, utilizá-los com um Mac em vez de um PC não trazia muitos benefícios adicionais aos usuários. O iTunes, software de gerenciamento do iPod, estava disponível para Mac e PC. Os usuários das duas plataformas tinham experiências semelhantes. Hoje, os produtos tecnológicos têm um papel muito maior em nossas vidas. Desde nossos relógios, TVs, tablets até carros, se a interação entre esses dispositivos falhar, pode gerar muita frustração diariamente. Ter dispositivos Apple como Apple Televisão, Apple Watch, iPhone e MacBook proporcionam uma experiência de usuário mais fluida e consistente. Assim, os clientes têm mais benefícios no ecossistema da Apple atualmente do que há 20 anos. Isso resultou em duas coisas. A Apple se popularizou por ser a melhor em otimizar seus produtos, plataformas e ecossistema de apps. E segundo, eles conseguiram aumentar os preços, já que o valor que entregam aos clientes é maior do que nunca. É por isso que a Apple conseguiu obter um lucro tão grande vendendo hardware para os consumidores, apesar de ser uma das indústrias mais difíceis de se ganhar dinheiro. Mas não é o único meio da Apple lucrar. Quando as vendas de hardware caíram em 2016, a Apple reconheceu que atingia a saturação do mercado, pois praticamente todos que queriam um iPhone ou Mac já tinham comprado. Isso significava que eles estavam limitados a vender para sua base de usuários atual em vez de conquistar novos clientes migrando do Android ou Windows. Você pode pensar que há 217 bilhões em 2016, então quem se importa se é 8% a menos do que em 2015? Mas os acionistas esperam que o valor de suas ações aumente todos os anos, o que é improvável que aconteça se a Apple não continuar a crescer. Então, o diretor executivo deles, Tim Cook, teve que encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro, que veio através de novos serviços revelados em 2019 e 2020. Eles foram Apple News mais Apple Card, Apple Arcade, Apple Televisão mais e Apple Fitness mais. Eles se juntaram aos serviços existentes da Apple, como Apple Music e iCloud+. Mas quanto dinheiro extra a Apple realmente ganhou com tudo isso? Bem, muito. Desde o lançamento do Apple Music em 2015, os serviços da Apple passaram de 20 bilhões de dólares anuais para 96 bilhões até 2024, tornando-se um dos seus segmentos de crescimento mais acelerado. Isso representa 25% da receita total da Apple, superando a soma dos ganhos com iPod, Mac, AirPods, Apple Watch e HomePod. Mas o que é ainda mais louco é a margem de lucro. Lembra quando eu te disse que é difícil para as empresas lucrarem com hardware? Já para serviços, ocorre o oposto. Porque o custo de algo como o Apple Television Plus não escala da mesma maneira que um iPhone. Por exemplo, não importa realmente se 100 mil ou 1 milhão de pessoas usam o Apple Television Plus, pois o custo para a Apple fornecer o serviço é praticamente o mesmo. Enquanto que fabricar 1 milhão de iPhones custaria à Apple cerca de 10 vezes mais do que fabricar 100 mil. Essa diferença dramática no custo permitiu à Apple obter uma margem de lucro de 74% dos serviços, que é mais do que o dobro da margem de 35% que eles obtêm do hardware. Mas a Apple tem outras formas de lucrar com serviços, como manter os clientes presos ao seu ecossistema.
Nos primórdios do iPod, antes da iTunes Music Store, os usuários podiam alternar entre os players de música facilmente. Como nossas músicas estavam em CDs, podíamos transferi-las para qualquer dispositivo. Porém, a iTunes Music Store marcou uma mudança rumo ao bloqueio do ecossistema. Quando comprávamos um álbum no iTunes, ele só podia ser transferido para um iPod. Os usuários hesitavam em migrar para o Zune, pois perderiam parte considerável de sua biblioteca musical no processo. Hoje, o mesmo se aplica a vários serviços da Apple. Apple News, mais Fitness, mais Apple Pay e Apple Arcade estão disponíveis apenas em dispositivos Apple. Mudar para o Android implicaria perder todos os cartões no aplicativo de carteira, notícias salvas, jogos de arcade baixados e treinos favoritos. Mas ainda há outra maneira de a Apple se beneficiar desses serviços modernos que eles não tinham com o iTunes. Pagamentos recorrentes. Quando você comprava música no iTunes, você pagava uma vez e pronto. Aquela música era sua para sempre. Hoje não possuímos música, nós a alugamos. Isso significa que você precisa continuar pagando a assinatura mensal do Apple Music para manter sua biblioteca musical. E isso está dando à Apple muito poder, já que não há garantia de que seus serviços continuarão acessíveis. Em 2019, o Apple Television Plus custava inicialmente R$ 4,99 por mês. Até 2022, quando aumentaram em 40% para R$ 6,99. Depois aumentaram novamente, um ano depois, em 43% para R$ 9,99. A Apple também aumentou os preços do Apple Music e Apple Arcade e Apple News Plus. E as chances são de que continuarão acontecendo. Assim, a categoria de serviços da Apple não só gerou mais receita e lucro significativo, mas também ajudou a manter os usuários presos ao seu ecossistema, enquanto pagam taxas de assinatura mensais contínuas. Isso resume a origem do dinheiro da Apple e como eles conseguem lucrar tanto. Aqui é o Greg do Apple Explained. Obrigado por assistir até o fim. Até o próximo vídeo.